o governo regencial fez concessão exclusiva ao oficial da Marinha João Diogo Stans para formar uma companhia de navegação no Rio Doce, com o privilégio de poder associar capital estrangeiro. Os ingleses seriam os sócios. Isso só foi realizado no ano seguinte. Em 1833, em agosto de 1833, três fatos históricos de enormes importância. Em Londres, houve a fundação da Companhia do Rio Doce, sócios brasileiros e ingleses, sob a direção do senhor João Diogo Stans, o fundador. Em 16 de agosto, também de 1833, o engenheiro francês concluiu o laudo sobre o reconhecimento e estudo do Rio Doce. Embora admitiu ser navegável da Foz até a Cachoeira das Escadinhas, sinalizou a necessidade de um farol em Regência Augusta. Após 62 anos daquele alerta, o farol foi erguido em 1895, já no período republicano. Ainda em agosto de 1833, a primeira emancipação política de Linhares. Em 21 de agosto de 1833, estando Linhares elevada à condição de município, cerca de 713 habitantes, e possuindo, portanto, uma Câmara de Vereadores constituída para exercer o poder político administrativo, mas não ocorreu naquele dia. Assim, 21 de agosto, embora Linhares já município, não foi a data para comemorar o aniversário de Linhares. No dia seguinte, em 22 de agosto de 1833, a Câmara de Vereadores realizou sua primeira sessão, quando iniciou o poder político-administrativo, transferindo vida para a gestão do município. Por isso, 22 de agosto foi a data escolhida para celebrar o aniversário de Linhares. Essa decisão foi na segunda metade do século XX, quando era prefeito Joaquim Calmon. Em 1833, em Londres, houve a fundação da Companhia do Rio Doce, sócios brasileiros e ingleses. Sabemos de uma casa daquela companhia inglesa, erguida na margem do Rio Doce, entre Linhares e Regência Augusta. Dom Pedro II, visitando Linhares em 1860, disse ter visto aquela casa, embora estivesse queimada. Inicialmente, entende-se que a Sociedade de Navegação, Companhia do Rio Doce, pensou em beneficiar a região usando um comboio de 20 até 30 canoas, indo sempre por mesma trajetória, o que possibilitaria conhecer melhor a navegação, a ponto de fazer aquele caminho também em noites de lua. Aquela companhia anglo-brasileira tinha em seus projetos a realização de serviços necessários no Rio Doce, com a finalidade de usar um modo de navegação mais viável, para que o empreendimento alcançasse seus objetivos através de uma navegação regular. A intenção era utilizar embarcações maiores, como as barcaças, conduzidas por pequenos barcos a vapor, mas na condição de rebocadores. Não sei ao certo o que foi colocado em prática. Em Linhares não era a época dos barcos a vapor próprios para o transporte, embora sendo este o grande objetivo do governo. Em 1836, quando o barco a vapor passaria a ser realidade no Rio Doce, tendo em sua estrutura as possibilidades próprias para o transporte. No entanto, uma realidade alcançada mediante a concessão com privilégio exclusivo de navegação no Rio Doce, aumentada para 40 anos através do governo regencial, podendo apenas a Companhia do Rio Doce navegar no mesmo rio por 40 anos,
utilizando barcos a vapor ou superiores. Logo, era uma concessão com privilégio exclusivo de navegação. Portanto, em 1836, o primeiro barco a vapor no Rio Doce, segundo informações orais, da Foz, em Regência Augusta, até a Cachoeira das Escadinhas, na divisa Espírito Santo, Minas Gerais. Temos aí a parcial do decreto de 8 de janeiro de 1836, uma concessão com privilégio exclusivo de navegação no Rio Doce aumentada para 40 anos, a Companhia do Rio Doce, uma sociedade entre brasileiros e ingleses. Talvez em 1836, mas pode ter sido em 1837, que João Diogo Stannes, da Companhia do Rio Doce, pôs a navegar o primeiro barco a vapor no Rio Doce, até 1841, quando a companhia faliu. Ainda em 1836, portanto, 3 anos após a primeira emancipação de Linhares, houve um surto de varíola, também em 1849 e 1883. Doenças eram significativas barreiras à colonização, devendo incluir a insalubridade às margens do Rio Doce após as enchentes, quando poças eram formadas eliminando gases perigosos, um problema socioambiental. Em 1837, naufrágio histórico da expedição inglesa na foz do Rio Doce. Quando veio analisar as condições exatas de navegação para o empreendimento. Em 1841, faliu de vez a Companhia do Rio Doce. Tudo indica que parte do empreendimento, há certo tempo, não correspondia com as expectativas. Também em 1841, 8 anos após a elevada a município, Linhares quase perdeu sua emancipação. Isso só não aconteceu porque Sua Majestade, o Imperador Dom Pedro II, atendeu ao pedido dos linharenses. Em 1857, um barco de ferro e a vela, lotação de 38 toneladas, navegou por pouco tempo, cerca de 3 anos, no Rio Doce, digamos, até 1859. O empreendedor foi Dr. Nicolau Rodrigues dos Santos França Leite, engenheiro. Em 1860, Dom Pedro II visitou Linhares. Disse ter visto os restos daquele barco à vela no porto de Santa Cruz. Sabe-se, inicialmente, que o Dr. França Leite possuía uma propriedade particular no norte do Rio Doce, bem antes da divisa com Minas Gerais. Era a colônia Francilvânia, e aquela embarcação à vela facilitava ao Dr. França Leite o percurso entre Vitória e sua colônia Francilvânia, na margem norte do Rio Doce. Tudo indica que o barco de ferro e a vela navegou principalmente em função de transportar imigrantes europeus, franceses e alemães para a Francilvânia. Por um contrato assinado entre o Dr. França Leite e o governo imperial, para que no prazo de 5 anos, então 2.000 europeus povoassem a colônia Francilvânia, a qual não deu certo, devido principalmente aos ataques dos índios botocudos. Durante o processo, Dr. França Leite recebeu em troca grandes lotes de terra, as sesmarias. Sabemos de 2, próximas ao litoral. Uma grande sesmaria entre o Rio Doce e a Lagoa do Aguiar. Outra sesmaria entre o Rio Doce e a Lagoa Monsaraz. Talvez outra dificuldade para os imigrantes seria se adaptarem às condições ambientais e materiais naquela região.
embora a presença dos imigrantes europeus no Espírito Santo tinha inspirado novas ideias. A colônia Francilvânia, propriedade particular do Dr. França Leite, foi a decadência e posterior extinção. Naquela época, Linhares era, portanto, o único assentamento permanente nas margens do Rio Doce, pela parte do Espírito Santo. Isso não foi possível à colônia Francilvânia e às outras tentativas de estabelecer povoações definitivas. Bem depois, tudo indica que no lugar da extinta colônia Francilvânia tenha surgido Colatina, distrito de Linhares. Muitas colônias tiveram desenvolvimento a partir da última década do século XIX. O nome Colatina só em 1899, quase final do século XIX, 8 anos antes de ser município, em 1907, quando de Linhares para Colatina foi transferida a administração municipal. Após o barco de ferro e a vela do Dr. França Leite, foram praticamente 16 anos sem embarcações de reais segurança no Rio Doce. Se a navegação não prosperava, então, em 1875, parecendo um desespero de causa, a Assembleia Legislativa da província do Espírito Santo aprovou, para a companhia de navegação que atuasse no Rio Doce, a garantia de 10 anos ao empreendimento. Houve resultado positivo em 1879, quando o vapor Rio Doce, fabricado na Alemanha, inaugurou entre a foz daquele rio e o porto de Sousa, abaixo da Cachoeira das Escadinhas, uma companhia de navegação entre 3 sócios. Porém, os resultados do empreendimento não estavam nas expectativas de 2 sócios. Por isso, esvaziaram seus lugares naquela sociedade